Oi, gente! Mais um vídeo sobre semelhança de triângulo e proporções. Nesse problema, começamos com um retângulo ABCD. Não, desculpa, ABEF. E a gente dividiu o lado BE em 3 iguais, tá? A gente dividiu nos pontos C e no ponto D. Aí a gente traçou esses segmentos e quer saber a proporção entre a área desse pentágono com a área do retângulo, não é CD aqui não, tá? É EF, com a área do retângulo original. Então, qual que é essa razão? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é para a gente se acostumar a usar esse tipo de truque. Como aqui a gente não tem medidas do retângulo e não importa se o problema for numa escala maior, eu posso aumentar muito o retângulo, essa proporção tem que continuar a mesma. Mesmo que eu aumentasse ou diminuísse esse desenho, né, ele é todo proporcionalmente igual. Então, como essa proporção vai se manter, eu vou supor, sem perda de generalidade, vamos supor que a área ABEF é simplesmente 1. Para simplificar as minhas contas, e eu vou querer, na verdade, encontrar a área do pentágono. Tudo que eu vou precisar, tá? E vamos passar a fazer isso daqui para frente, é um bom exercício para simplificar nossas contas. Então, vamos lá. A gente vai querer descobrir, então, qual que é a área do pentágono. Quanto que é CDGHI? Vamos lá. Eu sei que a área do retângulo é 1. Vamos olhar especificamente para esse triângulo aqui. Esse triângulo, é fácil ver que ele vale, a área dele é 1/4. Por quê? Basicamente a gente fez essas duas diagonais aqui. Então, como o retângulo é todo simétrico, a gente sabe que cada triângulo é metade da área, então aqui vai ser meio. Enquanto que aqui está no ponto médio, então é aquela história de proporção da base para a proporção da área do triângulo. Então, esse triângulo BHE, eu sei que é 1/4. Isso não seria muito difícil fazendo base vezes altura sobre 2, né? E usando a base original do retângulo e a altura do retângulo, tá? Também é outro jeito de ver isso. Então, eu vou querer a área desse pentágono, ou seja, eu quero tirar a área desses triângulozinhos, que são idênticos, né? Eles são bem simétricos, então eu só preciso descobrir a área de um deles, tirar as áreas do triângulo que vale 1/4 de área e vou finalmente achar a área que eu quero do pentágono. Então, como que eu faço para achar essa área desse triângulozinho pequenininho? Vamos usar a semelhança. Esse triângulozinho pequenininho, ele é semelhante a que outro triângulo no problema? Vamos usar esse ângulo oposto pelo vértice, tá? E que essas retas aqui são paralelas, porque é um retângulo. Então, a gente vai ter que o triângulo BIC é semelhante ao triângulo FIA. E aqui eu estou mantendo a ordem correta dos vértices. Por quê? Porque esse ângulozinho daqui tem que ser igual a esse ângulozinho daqui por alternos. São ângulos alternos internos dessas duas retas paralelas aqui. Então, como eles são semelhantes, e olha só, qual que é a razão de semelhança? Aqui eu sei que é 1/3 do lado, enquanto que aqui é o lado todo. Então, a gente sabe exatamente a razão de proporção. A razão de proporção está em 1/3, certo? Ou seja, aqui é 1/3. Ou seja, qual que é a proporção entre áreas? A proporção entre áreas seria 1/9, ok?
Mas repara o seguinte, que aqui, se aqui tem uma alturinha H e aqui tem uma alturinha 3H, né? Então, a altura do retângulo é 4H. Ou seja, a altura do retângulo é 4 vezes a altura desse triângulo. Enquanto que a base é 1/3. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos olhar para esse triângulo ABE. O triângulo ABE, qual que é a área dele? Ele é metade do retângulo. Então, é 1/2. Agora, vamos olhar para o triângulo ABC. Qual que tem que ser a área do triângulo ABC? A ABC, ele tem 1/3 da base do ABE. Então, ele tem que ser 1/6. Só o ABC. E o B e C? Agora é um truque diferente. O B e C, ele não tem mesma altura e base diferente. Ele tem mesma base. O B e C tem mesma base do ABC, que é o BC. O que muda é a altura. A altura é 1/4 da altura do ABC. Então, se eu usar aquela regrinha do base vezes altura sobre 2, né? A base está a mesma, o que está mudando é a altura. Ou seja, se a altura é 1/4 da altura do triângulo ABC, então a área do B e C tem que ser 1/4 dessa área. Então, vai ficar 1/24. Então, a gente descobriu a área do B e C, ficou 1/24. Então, o que eu tenho que fazer, a resposta vai ser a área do BHE menos essas duas arinhas. Então, fica 1/4 menos 1/24 menos 1/24. Porque o outro triângulo vai acontecer exatamente as mesmas coisas. Ele é bem simétrico. Então, quando eu fizer aqui a conta, né? 6, 1, vai ficar 6 menos 1, 4/24. Ou seja, 1/6. Então, a resposta é que a razão entre a proporção do pentágono para o retângulo é 1/6. Se a gente não tivesse suposto isso, ia aparecer uma constante em todos, que era o valor da área do retângulo, ia aparecer em todos os lugares, e aí quando for fazer a razão vai cancelar. Beleza? Fica ligado pro próximo vídeo.